Em francês, o sens commun, o senso comum, e nas línguas latinas também, o senso comum é o lugar do erro. Existe muito erro por aí. E ele se contrapõe exatamente ao bom senso. Eu diria, o common sense em inglês é prático. O senso comum em francês é teórico, é racional, é científico. Então, tudo isso repercute nessas duas expressões. Quer dizer, quando nós falamos em common sense, que seria, vamos dizer, o que a pessoa não treinada pensa ou acha, em inglês isso pode ser bom porque pode expressar uma prática inteligente. Em francês, isso será ruim porque expressa uma teoria que se ignora. Ao mesmo tempo, esse mal-entendido ou divergência é luminoso, ele é interessante. Talvez valha a pena a gente referir um episódio interessante de alguns anos atrás a um autor americano, é um físico chamado Alan Sokal. E Sokal, numa conversa que era amistosa, mas áspera, se é que é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo, ele, num certo momento, pergunta: qual visão vocês acham melhor da Terra? Quer dizer, a Terra é redonda ou a Terra é um disco sustentado em cima de uma tartaruga? E a resposta que foi dada a ele eu achei fabulosa. Alguém disse: mas esses dois discursos não falam da mesma coisa. E é esse o ponto de que os discursos, às vezes, são irredutíveis um ao outro. Quem que diz que a Terra é um disco em cima de uma tartaruga? São povos pré-modernos. E um deles está pretendendo lançar uma aeronave no espaço, e um deles está pretendendo a circunnavegação do globo, e um deles está pretendendo algo que é o que a ciência moderna vai escorar, ou seja, um conhecimento das coisas como são com vistas a agir sobre as coisas. O tipo de ação, ou melhor, o tipo de ação que alguém que acredita na tartaruga, segurando o universo e causando por isso os terremotos quando ela oscila um pouco, quem acredita nisso é porque, se ele quer intervir no universo, vai ser pelo que nós chamamos de práticas mágicas. Então, não se está falando da mesma coisa. Se eu disser que a leitura da Terra redonda é mais acurada em função de determinados critérios que nós esperamos, que nós valorizamos. Mas o índio ou o outro povo que acredita numa outra visão do universo, para os objetivos dele, provavelmente a sua leitura é mais acurada. Se você introduzir esse mundo desencantado da Terra redonda, da latitude, da longitude, etc., você inviabiliza a magia dele, que talvez seja uma magia eficaz, além do mais. Então, quer dizer, é muito difícil nós estabelecermos qual discurso será superior ao outro. Há uma ideia forte de constituir valores universais. Vamos dizer, talvez uma mudança importante dos valores universais no século XX tenha sido que se parou de pensar que os valores universais estão no começo, estão no ponto de partida, e se começou a pensar que eles podem estar no ponto de chegada. Isso é uma mudança fantástica. Quer dizer, digamos, para muitos autores pré-século XX, talvez para Sócrates e Platão, não tenho certeza, certamente para vários pensadores do século XVII e XVIII, a razão é algo universal. Se não é dada a todos, imediatamente, ela seria potencialmente dada a todos. Quer dizer, aqueles que não a têm é porque não tiveram educação adequada, ou porque são loucos, ou porque são crianças, ou porque têm alguma deficiência que os impede de chegar à razão, a condição servil, a condição feminina, a histeria. Esta visão, que eu estou assim esboçando rapidamente, acaba trazendo um resultado também, que é o do estabelecimento dos que têm razão e daqueles que não têm, daquelas culturas que talvez não façam parte da razão, ainda não fazem parte. Quando nós falamos de pensamento primitivo, ou, aliás, quando Lévi-Brühl, no começo do século XX, fala em mentalidade primitiva, vejam o termo, não é nem pensamento, é mentalidade, é uma coisa tosca. E a primitiva, que é um termo depreciativo. Veja o que Lévi-Strauss, que tem com Lévi-Brühl metade do nome em comum, quando ele escreve um livro para tratar de um assunto parecido, ele chama de O Pensamento Selvagem. Mentalidade ele transforma em pensamento, dá uma ascensão, e primitivo ele transforma em selvagem, que é também uma valorização. Mas do ponto de vista daqueles que consideram que há uma mentalidade primitiva, ou que há uma condição histérica à qual tendem as mulheres, ou uma limitação dos africanos para pensar, como dizem aqueles rapazes americanos que falaram na curva do sino uns 10 anos atrás, para quem os negros seriam muito bons realmente para dançar, para fazer esportes, mas não para pensar. Quer dizer, quando há esse tipo de viés, o ponto que nós estamos tendo é que algo está sendo apresentado como universal, que é praticado, na verdade, por poucos, os brancos de idade adulta, do sexo masculino, mas que valeria para todos. Isso
por extensão, que vamos chamar etnocentrismo. Quer dizer, determinados valores são impostos a todo mundo. Uma coisa importante no pensamento universal, dos valores universais no século XX, é sair-se disto e se pensar em valores universais que estejam no ponto de chegada e não mais no ponto de partida. Como nós vamos construir valores que sejam, de alguma forma, universais? Quer dizer, esses valores não estão dados como universais. Eles serão construídos pelo diálogo. O esforço de Habermas vai nessa direção. O trabalho todo de Sérgio Rouanet na cultura brasileira e mais além vai nessa direção. O universal, então, não é algo que nós aprendemos, é algo que nós fazemos. O universal é um valor. E não é à toa que essa ideia está no horizonte de uma discussão dos direitos humanos, em larga medida. Quer dizer, ou os direitos humanos serão de alguma forma universais, ou eles não serão direitos humanos. Talvez seja esse o grande ponto hoje, onde se coloca a questão do universal. Não talvez tanto no conhecimento, mas sobretudo na ideia da ação. Quer dizer, como podemos ter valores que valham para todo mundo? Como podemos estabelecer, por exemplo, que a igualdade entre os sexos não é apenas um valor ocidental tardio, mas é algo que nós consideramos dever valer também no mundo islâmico. O que se torna particularmente complexo quando vemos a situação extremamente delicada dos Estados Unidos redigindo constituições para o Afeganistão, agora para o Iraque, e tendo o problema assim, de como vão fazer valer os direitos humanos em países nos quais vários princípios tradicionais negam à mulher a igualdade com o homem, para não dizer problemas que surgem no quadro das Nações Unidas, etc. Esse é o ponto importante. Como construir valores que sejam universais? Se nós vamos considerar hoje que o mal-entendido é fundamental, que a dificuldade de construir o universal não é apenas episódica, mas é de base. Se pensarmos, por exemplo, que vários freudianos e lacanianos dizem que o mal-entendido é insuperável. Quer dizer, certamente não divergimos sobre a hora que é agora, onde estamos, etc. Mas uma vez as coisas começam a tornar-se mais essenciais, o mal-entendido fica muito grande. E no valor que atribuímos às coisas, no diálogo. Quantas relações não se partem com base em mal-entendidos, e mal-entendidos que em certos momentos são insuperáveis, mal-entendidos que não há como resolver, que não há como esclarecer, não há como dizer a verdade, uma vez que o outro não aceita isso como verdade. Não há como dizer algo quando surge essa destruição, esse corte, que talvez seja constitutivo da comunicação humana. O que significa que, por mais que nos esforcemos para trazer à luz, para nos entendermos, para comunicar, e estamos falando de um ambiente que boa parte aqui lida com comunicação, um lado de ruído extremamente forte é irredutível. Um lado de ruído que faz que o que comuniquemos é difícil. Quem faz publicidade ou quem simplesmente escreve sabe disso. Sabe das coisas que chegam erradas, das coisas que são mal percebidas, das comunicações que não dão certo, ou simplesmente do erro. A construção do universal é muito positiva como valor, mas ela é impossível como algo pleno. Não dará plenamente certo. E o problema que está aí não é um problema simplesmente de teoria do conhecimento ou de teoria do ser, ou seja, do objeto que estamos conhecendo ou do nosso modo de conhecer. O problema está na ação. Quer dizer, à medida que agimos, estamos tentando construir valores universais. E à medida que agimos, nos damos conta também do descompasso que há entre o que nós dizemos, o que nós queremos e o que os outros dizem, o que os outros querem. Talvez isso esteja ligado ao enfraquecimento maciço que ocorreu ao longo do século XX dos valores que antes eram tidos por absolutos. Basicamente três: a verdade, o bem e a beleza. Em larga